Uma coisa que eu percebi é que é bem comum a gente perder muito tempo tentando escolher o nosso próximo filme ou a nossa próxima série. A gente fica lá scrollando infinitamente, tentando decidir qual vai ser o filme ou a série perfeita para aquele momento. E parece que é bem desconfortável a gente tomar essa decisão de qual filme ou qual série vai ser, sabe? Parece que a gente tá infinitamente tentando escolher, mas não decide nada, sabe? E é algo parecido com o que rola nas redes sociais, em que a gente não precisa de fato escolher nada. Na real, é como se a rede social escolhesse pra gente e colocasse num feed infinito. Então a gente só scrolla e se não gostar é só scrollar mais. Então, eventualmente a gente vai encontrar alguma coisa interessante, digamos assim. Isso é reforçado principalmente pelo fato de que boa parte desse conteúdo é de fácil acesso, ele é muito prazeroso e exige nada de esforço. Então a gente está acostumado sempre a ter muito prazer, muita coisa boa com o mínimo de esforço possível. E no caso, quando a gente volta para os sistemas de streaming, parece que é algo parecido, só que a gente tem que decidir. E no momento que a gente tem que decidir, que a gente vai assistir uma série, que a gente vai assistir um filme, a gente meio que tem medo de se comprometer com meia hora de série ou 2 horas de filme. Parece que tomar uma decisão é algo bem desconfortável, sabe? E talvez seja justamente por causa disso que a gente não tenha um cenário muito propício para relacionamento, sabe? É uma das coisas que eu comecei a pensar, que talvez a Netflix seja a grande culpada por você não ter uma namorada. Brincadeira, gente. Obviamente não é culpa especificamente da Netflix, mas acho que esse cenário que a gente está vivendo, em que a gente tá, sabe, sobrecarregado de escolhas para fazer, de opções, de, sabe, de facilidade de consumo de conteúdo. Parece que tudo isso meio que moldou o nosso cérebro a não saber como reagir bem no mundo real. E esse mesmo cérebro que tá zoado vai ter que, de algum jeito, ter que lidar com a questão de relacionamento. E por mais que a gente pense, não, é uma coisa totalmente à parte, sabe? Relacionamento é uma coisa, Netflix é outra, redes sociais são outra. Mas assim, o cérebro é o mesmo, sabe? Uma coisa que rolou comigo é que eu comecei a correr, né? E começou a me dar canelite. Então, assim, começou a doer minha canela. E pra piorar, deu um probleminha que eu peguei tendinite, né? Você passa dos 30 e começam a vir os ites, né? As ites da vida, né? Meio complicado. Mas, em todo caso, eu ferrei a minha perna tentando correr, tentando fazer algum exercício físico. Porém, se eu quiser andar, se eu quiser fazer qualquer outra coisa, a mesma perna vai estar lá zoada, sabe? Porque não importa o contexto em que minha perna esteja, ela vai estar zoada, sabe? Obviamente, alguns contextos vão exigir movimentos específicos e acho que o mesmo vale pro cérebro, né? Mesmo que sejam contextos diferentes, se o nosso cérebro tá condicionado a alguma coisa, eu acho que ele vai manter esse padrão para outros contextos, mas alguns contextos exigem, né, coisas diferentes do nosso cérebro. Porém, acho que nesse caso dos relacionamentos, acho que é uma área que é impactada, sabe? Por essa questão. Porque a gente tá muito naquela posição de que, sabe, é como se o mundo, de algum jeito, devesse alguma coisa pra gente, sabe? É o que o Wesley de la Nogari fala, que somos grandes mimados dopaminérgicos, né? Inclusive uma piada aí, você sabia que um papagaio ele aprendeu a falar dopamina e ganhou um certificado de neurociência? Desculpa, eu só queria falar sobre isso. Mas eu acho que de fato a gente tá com um sistema dopaminérgico bem mimado, digamos assim. A gente tá acostumado a sempre ganhar muito prazer com o mínimo esforço possível. E, né, obviamente isso vai passar para os relacionamentos, né? Só você ver as postagens que as pessoas fazem nesse tema nas redes sociais, sabe? Parece que todo mundo tá num grande pedestal, num grande trono, querendo que todas as outras pessoas, sabe, vivam em função dos gostos delas, sabe? Assim como as redes sociais parecem ser assim, sabe? Ao mesmo tempo que a mesma dificuldade que a gente tem para decidir qual vai ser o nosso filme, qual vai ser a nossa série que vamos assistir num sistema de streaming,
parece que a gente tem esse mesmo problema na hora de decidir quem é a pessoa que vai, né, se relacionar com a gente. Né? Parece que tomar uma decisão ficou bem mais complicado. Ao mesmo tempo, a gente gosta de ter as possibilidades, a gente gosta de ter aquele catálogo grande da Netflix, sabe? E eu não duvido que muita gente goste das possibilidades de relacionamento, né? Todo mundo quer ter um grande catálogo de pessoas, né? Mas não quer necessariamente se comprometer, né? Talvez a gente queira algo mais parecido com as redes sociais, né? Ter o melhor de todo mundo com o mínimo de esforço possível. Só que tem um problema, né? Que se a gente tem essa vontade, né, de ter o melhor de todo mundo com o mínimo de esforço possível, a outra pessoa provavelmente também vai ter, sabe? Se a gente tá no nosso troninho, no nosso pedestal, a outra pessoa também vai estar. E é difícil, e eu diria até impossível rolar algum relacionamento se você não se coloca numa posição de vulnerabilidade, se você não arrisca, se você não toma uma decisão. E é complicado, né? A gente tá condicionado a não tomar decisões, a gente tá condicionado a viver no meio das escolhas, no meio das possibilidades, mas nunca tomamos uma decisão. Seja porque tomar decisão tem a possibilidade de fracassarmos e a nossa sociedade, principalmente com as redes sociais, onde tudo é perfeito, parece que não nos permite falhar, não nos permite errar. Eu já tenho até um vídeo sobre isso, mas de fato parece que fracassar, tomar uma decisão errada, que é algo natural, é algo que, né, é uma possibilidade grande, devia ser algo totalmente normal. Não, isso virou algo muito maior do que deveria ser. Então não, nós não podemos tomar uma decisão errada. Tem que ser aquela pessoa perfeita, né? Tem que ser aquela pessoa que atinge todos aqueles requisitos que, vamos ser sinceros, a maioria nem de fato é real, sabe? Boa parte desses requisitos, nem você mesmo pode cumprir, mas você sempre exige da outra pessoa. Então fica aquela coisa sempre impossível que você coloca lá justamente para se sabotar, para você não tomar a maldita decisão, sabe? E eu não tô dizendo que a gente tem que não ter critérios, nem tô dizendo que a gente não tem que pensar bem antes de tomar uma decisão. Mas percebe que é como se tivessem dois extremos. Então, ou você tem um extremo de vou escolher qualquer coisa, ou eu vou pro outro extremo de eu não vou escolher nada, sabe? E eu acho que a gente tá muito nesses dois extremos, sabe? Ou a gente não consegue escolher nada, ou a gente acaba escolhendo a primeira coisa que aparece. E eu falo por experiência própria. Eu escolhi já muitas vezes a primeira coisa que aparece porque não tinha muitas opções, então é complicado. Mas eu acho que, no geral, a gente tá num cenário que não parece muito, sabe, muito propício pra gente ter relacionamentos bons e saudáveis, justamente porque a gente tá nessa posição de mimado, em cima de um troninho, em cima de um pedestal, em cima de um grande altar, só que a outra pessoa também tá lá. E é uma posição solitária, né? Você ficar ali, mas é uma posição confortável, né? Tão confortável você ter essa possibilidade de escolha, né? Dentre várias e várias possibilidades, mas você não escolhe nada. Mas é bom ter, né? Possibilidades, sabe? É sempre bom ter possibilidades. E, sei lá, eu acho que no final das contas é algo meio triste, né? Principalmente falando com uma pessoa que tem dificuldade de relacionamentos, que tem dificuldade de lidar com outras pessoas e que tem todos esses problemas, sabe? Eu não tô falando das outras pessoas, eu tô falando também de mim. Mas é triste que parece que o ambiente tende a nos condicionar a isso. E talvez, se a gente, né, quer de fato ter relacionamento e, tipo, quando eu digo que, sabe, quer mesmo, sabe? Não é aquele querer de rede social. A gente tem que fazer talvez alguns sacrifícios, né? A gente tem que enfrentar o desconforto de tomar decisões e arcar com as consequências dela e principalmente saber que é normal, sabe? Errar, fracassar, escolher a pessoa errada. Talvez você mesmo não é no momento uma pessoa certa, digamos assim, mas usar isso como uma escada para melhorar, sabe? Só que é muito mais confortável, né, a gente ficar no nosso troninho, e é isso que é foda.
É isso que eu acho que complica pra gente solucionar esse problema. Mas assim, não é algo impossível também, sabe? Porque parece que todo mundo fica naquela, quem casou, casou. Aí você vai ver a pessoa chata pra boné, sabe? Como se a pessoa fosse a mais maravilhosa do mundo. E não, pô, você também tá na merda, sabe? Acho que o primeiro passo é a gente olhar, né, pra nós mesmos e ver o que a gente pode melhorar, sabe? E não olhar pro mundo e apontar o dedo pro mundo, porque o mundo tem que melhorar e não nós, sabe? Eu acho que o primeiro movimento é justamente a gente começar a olhar pra nós mesmos e começar a ver o que pode ser melhorado na gente, né? E não apontar pro exterior, né? Até porque a gente não tem controle, né, das outras pessoas. E acho que é uma das coisas que pode facilitar para as gerações futuras terem relacionamentos melhores, até a gente futuramente ter relações melhores, né? A gente poder sair do nosso troninho, a gente se pôr em uma posição mais vulnerável, numa posição mais sincera, numa posição mais aberta, de fato, a relacionamentos e não numa posição do tipo, sabe, pessoa se blinda de tudo e ao mesmo tempo reclama que nada acontece, né? Eu tô falando de mim mesmo. Mas eu acho que por mais que o problema seja complicado, por mais que pareça que o ambiente esteja favorecendo com que a gente não tenha relacionamentos bons, eu acredito que dá pra reverter, sabe? Eu acho que não é esse apocalipse amoroso que as pessoas falam que é. E mesmo se for o caso, porque é uma coisa que eu penso, né, em relação a isso, mesmo se for o caso de, a gente não vai se relacionar, a gente não vai, sei lá, ter uma pessoa ali garantida, talvez realmente seja impossível, sei lá. Talvez a gente vá acabar os nossos dias sozinho. Ainda assim, não é o fim do mundo, sabe? Eu acho que tem problemas bem maiores, sabe? Apesar de que parece que não ter um relacionamento é algo extremamente horrível. Parando pra pensar, tem coisas piores, sabe? Tipo, torção testicular, sabe? Por mim, eu penso que entre ter torção testicular e morrer solteiro, eu acho que eu prefiro morrer solteiro, porque, não sei, do jeito que o pessoal fala, dá medo. Mas tá cheio de coisas que são bem piores do que não ter um relacionamento, sabe? Eu não tô falando isso pra você usar de cope, né? Pra você, tipo, usar de desculpa. É mais pra, tipo, se não der certo, tá tudo bem, sabe? Acho que falta um pouco esse lance de se não der certo, tá tudo bem, sabe? E acho que talvez é uma das coisas que talvez facilitasse a gente a arriscar mais, né? Abordar pessoas, tentar conhecer outras pessoas. Tipo, aquele pensamento de se não der certo, tá tudo bem. Mas não é o que a internet prega, né? Não é o que as redes sociais pregam, né? Você errar, você é a pior pessoa do mundo, né? É foda. É meio complicado você ter alguma coisa de fato nos dias de hoje se você não consegue passar pelo, sabe, pelo arriscado, pelos riscos da vida, né? Porque a vida é cheia de riscos, né? A vida é tipo um caderno cheio de riscos. Putz, sei lá, só me veio na cabeça isso, mas enfim. Mas eu diria que no final das contas o grande problema é facilmente revertido se a gente sair do nosso troninho, se a gente parar de ser tão mimado, se a gente arcar com as consequências das nossas ações e ver que isso não é nada demais, sabe? Ser adulto, por mais difícil que seja, também não é esse bicho papão todo, sabe? Então assim, não tem problema você escolher uma série que talvez você não goste, talvez não tem problema você escolher um filme e passar 2 horas, sabe? Perder 2 horas do seu precioso dia escolhendo um filme errado, tipo, não tem problema nenhum, sabe? Não existe esse lance de decisão certa, não tem uma decisão certa cravada no destino, sabe? Talvez o ponto seja você transformar as suas decisões na decisão certa, sabe? Você não ficar naquele arrependimento de e se, sabe? Então, sei lá, eu acho que vale muito mais a pena você realmente escolher, se for esse o caso, não perder tanto tempo nas possibilidades, nas várias e várias opções. Vai lá, escolhe o filme, escolhe a série. Se for o caso, escolhe a pessoa. Ou se for o caso, não escolhe ninguém, sei lá. Mas o grande ponto é, tenta não perder tempo, tenta não ficar muito nessa prisão da liberdade, né? Não seja um escravo da liberdade. Eu acho que vale realmente a pena a gente, sabe, assumir o risco,
tomar as responsabilidades e as dores da vida e decidir, sabe? E se for o caso de ser uma decisão ruim, beleza, tá? Vida que segue, sabe? Só vamos tentar se esforçar mais da próxima vez, sabe? Porque sempre vai ter uma próxima vez. E mesmo quando não tiver mais uma próxima vez, porque de fato é uma das grandes certezas da vida, pelo menos você saiu dessa vida, sabe? Sem arrependimento, porque você fez o que tinha que fazer, sabe? Você não ficou naquela de, sabe? Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu escolho? Será que eu não escolho? Sabe? Só vai, sabe? Só vai. É, tipo, quem diria que o grande slogan lá da Nike ou da Adidas, Just Do It, sabe? Tava certo, era só isso. Tá aí o segredo da vida aí, ó, no marketing, Just Do It. É isso.